Muito bem, pessoal. O objetivo desse vídeo é a gente mostrar como funciona os modificadores de acesso. Os modificadores, eles são algumas palavras que a gente usa antes da definição, seja de uma classe, de um atributo ou de um método que vai interferir na acessibilidade dessa classe, né? Então, o que seria essa ideia de acessibilidade? Eu posso criar um objeto a partir dessa classe em uma outra classe. Então essa é a ideia de acessibilidade, né? Imagine que eu tenho aqui uma classe que eu chamei de x, que ela tem alguns atributos, né? E aqui eu tenho uma classe que eu vou chamar de y. E aqui dentro da classe y eu quero criar um objeto de x, né? Então eu quero de x aqui criar o meu obj, né? Para que eu possa criar, então, existem esses modificadores justamente para garantir se eu vou ter acesso a essa classe X aqui dentro da classe Y, né? Então, se eu não tiver uma configuração correta dos modificadores, pode ser que essa classe ela exista no meu projeto, mas ela não esteja visível para a classe X. Desculpe, para a classe Y, né? Então, nós temos modificadores que garantem a acessibilidade da classe. Então, eu tenho aqui alguns atributos, algumas palavras-chave que são modificadores que definem a acessibilidade para a classe. Existem algumas palavras, né, que definem a acessibilidade para atributos e também algumas palavras que definem a acessibilidade para os métodos, né? Então, como é que funciona esses modificadores? Quais são essas palavras, né? Na classe, nós temos dois, que é o public. Então, quando você cria uma classe e antes do nome da declaração da classe você coloca o public, você está dizendo o seguinte: qualquer classe do projeto, né, vai enxergar essa classe. Então, se eu criei a classe X e eu tiver lá a classe Y num pacote, a classe Z em outro pacote, a classe W em outro pacote, em pacotes diferentes do que está também a classe X. Ainda assim, eles vão conseguir enxergar esse pacote fazendo o devido importe do pacote onde o X é, está alocado, né? E o default funciona da seguinte maneira: eu tenho a minha classe X e ela vai ser visível para a classe Y, para a classe Z e para a classe W se todas elas estiverem no mesmo pacote. Se elas estiverem no mesmo pacote, elas serão visíveis. Mas se elas estiverem em pacotes diferentes, aí então ela não vai ser visível, né, para as outras classes poderem fazer uso dela. Para os métodos, eles são similares, né? Os métodos também tem o public, que ele é acessível em qualquer classe, né? Tanto o método como o atributo, com o atributo, com o modificador public, ele vai ser visível em qualquer outra classe. O private, então, o que é que acontece? Se você definir um atributo como private ou um método como private, ele não vai ser visível fora da classe, né? Ele é um método interno que você vai ter, ou um atributo interno. Você só vai poder usar dentro da própria classe. Por exemplo, tem a classe X. Aí lá eu tenho um atributo e um método do private. E aqui eu tenho a classe Y. A classe a classe X está como public, né? Está como public. A classe, né? Então, a classe Y enxerga a classe X. No entanto, eu coloquei um atributo como private, né? Esse atributo private ele não vai estar visível aqui para Y. O método, também como private, ele não vai estar visível para Y, embora ele seja funcional aqui para o X. E o default, ele também
né, quando o método ou o atributo estão como default, ele tem a mesma ideia da configuração para a classe. Todos os métodos que tiverem como default, seja método ou seja atributo ou método, ele vai ser visível para y, caso y e x estejam dentro do mesmo pacote. Então agora nós vamos ver como que vamos fazer verificar essa implementação aqui no NetBeans. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, a classe pessoa, né? Nós temos aqui duas classes. Nós temos aqui a classe pessoa e temos a classe PO, né? Então veja, a classe ela está como ela não tem nenhum modificador. Se ela não tem nenhum modificador, significa que isso aqui é o default. O default, né? Então veja o que acontece. O PO é uma classe que está no mesmo pacote. Tá vendo? Eles estão no mesmo pacote, né? Então, se eles estão no mesmo pacote, PO, aqui dentro do método main do PO, eu posso criar uma classe pessoa, né? Ou melhor, instanciar um objeto da classe pessoa. Então eu instanciei esse objeto, né? E ele conseguiu acessar tranquilamente os métodos, né? Porque os métodos lá em pessoa, né? Desculpa aqui, os atributos, nome, CPF e fone, assim como o método correr e falar, aqui eles também estão como default. Ó, não tem nenhuma palavrinha antes representando o modificador, então tudo é default. Veja, estão na mesma pasta. Agora vamos ver o que vai acontecer o seguinte. Eu vou criar aqui um novo pacote. Novo pacote. E vou chamar de teste. E olha aqui que eu vou fazer o seguinte. Eu vou remover essa classe pessoa do pacote PO, onde tem a classe do mesmo nome. E vou colocar aqui dentro de teste. Vamos refatorar certinho. E vocês vão ver que o que vai acontecer agora. Vamos refatorar. E vocês vão ver que agora já apareceu erro, tá vendo? Olha qual o erro que apareceu. Ah, ele já estava importando aqui, né? Não poderia ter importado isso aqui. Vamos remover por enquanto isso aqui. E olha só o que aconteceu. Não consigo mais... Não enxergo mais a classe pessoa. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer até um import, né? Eu poderia até fazer um import desse pacote aqui, né? Ó, import teste.pessoa. Ele vai dar problema aqui, ó. Olha qual o problema que ele deu. Ele está dizendo, ó, olha, você está querendo referenciar um pacote, né? Uma classe que está em outro pacote. Mas olha só, pessoa não está pública dentro do pacote teste. Então ela não pode ser acessada de fora do pacote. Como é que eu vou resolver esse problema aqui então para mim ter o acesso a essa classe? Ó? Eu posso vir aqui e colocar o public. A partir desse momento, veja que essa classe ela vai estar visível aqui nessa outra classe. Ele ainda não atualizou? Calma aí. Vamos rodar aqui para ele atualizar. Show de bola, atualizou. Mas olha só, veja, agora ele enxergou a classe pessoa, né? Veja que na classe pessoa não está aparecendo mais. Ela está em outro pacote, né? Está em outro pacote. Eu fiz a devida referência. Eu fiz a devida referência, né, para qual pacote ela está, né? Porque eu tenho que informar, então, eu vou usar uma classe em outro pacote. É possível usar, né, se a acessibilidade dela for pública, né? Então, referenciei o devido pacote certinho, só que aqui tem um detalhe. Agora eu estou tentando acessar um nome.
Só que olha só, eu esbarro então no mesmo problema, ó. CPF não é público. Então agora eu entro na questão dos modificadores, né, para os métodos, para os atributos. Então eu tenho que vir aqui em pessoa e colocar aqui esses dois carinhas como public, né? Ó, se eu colocar aqui o nome como public e salvar, e nós vimos aqui na implementação do PO, veja que o nome já está visível. A partir do momento que você coloca o public antes do atributo, antes da definição do atributo, esse atributo passa a ser acessível por qualquer classe, né, independente do pacote que essa classe esteja. Então vamos colocar aqui também Ctrl C. E olha só, se você verificar agora, os atributos já não tem mais problema, né? Porque os meus atributos agora eles também são públicos, né? E eu posso então vir aqui e também colocar os métodos como público, ó. Public, public, salvando. Então agora nós vamos ver que está resolvido o meu problema. Então agora eu consigo acessar a classe pessoa que está dentro do pacote teste, ou seja, de um pacote completamente diferente, em uma outra classe de outro pacote, só fazendo então, né, antes de chamar o nome da pessoa, eu tenho que importar para dizer de qual pacote ela está, né? Porque eu poderia ter vários pacotes, né? Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Vamos criar um outro pacote que eu vou chamar aqui de é, outro pacote, por exemplo. Ou vamos colocar aqui cadastros. Criei um outro pacote. Agora aqui dentro de cadastro, ó, eu vou criar então uma nova classe, né? E eu vou chamar essa classe aqui de cliente, né? E aqui, veja, por padrão ela é uma public class cliente, né? Então aqui dentro do meu PO, que é o meu projeto principal, eu vou apagar um pouco desses objetos aqui. Aqui eu quero então criar um cliente. Então eu vou chamar aqui cliente C. Veja que ele vai dar problema. Ele vai pedir o seguinte: você quer criar a classe cliente ou adicionar importação para cadastros.cliente. Ou seja, o sistema ele já sabe que tem uma classe cliente, né? Que tem uma classe cliente que está dentro do pacote cadastros. Então, se eu usar esse cadastros aqui, show de bola. Então, agora eu consigo acessar o meu cliente, né? Show de bola. Então, consigo acessar tranquilamente. Então, aqui basta eu colocar um public string nome e eu já vou conseguir acessar então esse atributo, que ele está definido como público, aqui nesse cliente que eu acabei de criar. Veja bem que eu estou criando aqui dentro do principal, né, da minha classe PO. Então aqui, olha só, vou estar passando o nome para ele. Por exemplo, lá o cliente é o José da Silva, né? Então toda vez que eu criar uma classe em um pacote diferente, para que ela possa ser visível em outra classe, ela precisa estar registrada com o modificador de acesso public, e na hora que ela for chamada em uma outra classe, que quiserem instanciar um objeto então dessa classe, eu tenho que informar esse pacote aqui, né? Então eu tenho que dar um import nesse pacote, né? Então aqui o que eu fiz aqui em PO, né? Eu dei um import no cadastros.cliente, porque eu preciso do cliente,
e dei o import do pacote teste ponto a classe pessoa. Feito isso, então, o que precisa a gente entender o que é um método privado, né? O que é o método privado? O método privado, ele pode ser usado internamente. Se eu criar aqui um atributo, vamos colocar aqui uma string segredo, né? Poderia ser qualquer nome, né? Mas se ele colocar isso aqui como private, olha o que vai acontecer. Eu vou salvar e vou vir aqui em PO e vou ver naquele objeto cliente ali que eu acabei de instanciar, né? C. Tá vendo? Ó, o segredo não aparece. Ou seja, o cliente não revelou o segredo dele, não teve jeito, né? Mas olha só, eu posso usar esse segredo aqui internamente, né? Posso estar usando aqui. Imagine que eu tenho um método aqui que eu vou chamar um método. Vou dizer que esse método é public void revela segredo. Revela segredo. E aqui então nós vamos revelar o segredo do cara. System segredo. Dois pontos. Não, mais, né? E aí aquela variável, segredo. Então ela pode ser acessada por um método público, né? Ela pode ser acessada por um método público, mas ela não pode ser acessada externamente, né? Então vamos dizer que o segredo do cara aqui que é aqui. 1, 2, 3. Esse é o segredo dele, né? Então se eu vir aqui agora, veja que se eu vir aqui no PO, né? Veja que o C.segredo não aparece para mim, mas o método revela segredo está aqui. Vamos executar. Está ali o correr do José, o falar do José e o segredo é 1, 2, 3. Outras situações, né, que pode ter utilidade, vamos pegar aqui, ó, vamos criar um outro pacote, só para entender essa questão do privado, né, do método atributo privado. Vamos criar aqui um novo pacote, que nós vamos chamar de cálculos, né, vamos chamar de cálculo. Esse cálculo, ele é... Ah, não, cálculo é o nome do pacote, né? Então vamos criar agora uma nova classe, que nós vamos chamar aqui na classe de calculadora. Calculadora. Então nós temos aqui uma classe calculadora, veja como ela está como pública, em um pacote diferente. Eu vou usar ela aqui no PO. Por que no PO, pessoal? Sempre no PO, porque o PO é a nossa classe que tem o método main. Então eu vou chamar aqui, ó, calculadora. Ó, eu quero chamar calculadora. E aqui é um detalhezinho que ele me mostrou um negócio ali que foi interessante, que a gente vai poder discutir isso aqui, ó, new calculadora. Então veja que quando eu uso calculadora, o que aconteceu? Nesse caso aqui ele já foi esperto e ele já colocou um import aqui, ó. Tá vendo esses outros dois? Eu removi o cliente e o pessoa, não precisa mais desses pacotes, né? Então automaticamente ele já colocou aqui, ó, o pacote cálculo ponto calculadora, né? Então dentro do pacote cálculo ele vai estar pegando a classe calculadora. Veja que aqui poderia ter uma infinidade de classes, tá, pessoal? Só estou usando um exemplo para fins didáticos, né? Se eu não quisesse usar o import, eu teria que fazer isso aqui. Eu teria que fazer cálculo, que é o nome do pacote, ponto calculadora, né? E aqui no método main, no método construtor também cálculo, ponto calculadora. Veja que é bem mais difícil, né, pessoal? Então é melhor a gente voltar e deixar ali com o pacote, né? Então o que eu quero mostrar para vocês aqui é justamente como usar um método privado.
Aqui dentro de calculadora, vamos fazer o seguinte, vamos criar um método público, que é o public, né? Public void somar, né? E vamos supor que aqui dentro eu vou pegar aqui o número, vou criar um public, vamos usar float já, né? N1 e um public float N2, né? E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos somar isso aqui, né? Então vamos colocar system.out soma, e daí nós vamos colocar aqui, né? O N1 mais o N2, só que aqui vamos colocar ele dentro de parênteses, porque senão ele vai concatenar tudo. E fechar aqui no final. Tem que colocar um mais aqui, né? Então, olha só. Até aqui não tem nenhum problema, tudo público, né? Mas vamos supor que eu não quero fazer isso aqui dentro, eu não quero fazer essa soma aqui dentro. Então eu posso vir aqui e criar um método private. Ele tanto pode ser um void como não, né? Vamos colocar aqui como um void soma interno. Vamos chamar ele assim, né? E aqui dentro, o que esse carinha vai fazer? Ele vai simplesmente fazer isso. Esse cálculo interno aqui, ó. Ele vai fazer isso. E daí aqui eu chamo o soma interno. Tá entendendo? Eu estou chamando o método dessa classe. De fora eu não enxergo esse soma interno. Eu enxergo somar. Aí eu vou passar os dois números e vou chamar externamente. Eu só vou estar enxergando, né? Então aqui da minha PO, eu só vou estar enxergando o somar, ó. C.somar. Evidentemente que antes disso eu teria que estar colocando, né, o C.N1 igual a 10 e o C.N2 igual a 20. Né? Então veja, aqui o exemplo ele é bem simplório, mas a ideia é, eu tenho algo que eu quero fazer, né, aqui internamente, que eu não quero expor para fora. Então eu uso esse método interno. Ó, vamos funcionar isso aqui. Beleza, ó, tá lá o 30. Vamos usar um exemplo um pouco mais simples para facilitar um pouco o entendimento de vocês. Nós vamos deixar aqui dentro para ele imprimir esse resultado de soma, mas aqui nós vamos tirar esse soma e nós vamos criar aqui um que retorna a boolean, né? Valida atributos, né? Vamos chamar de valida atributos. E o que ele vai fazer aqui dentro? É um procedimento interno. Ele vai verificar se o N1 for maior que 0, né? E o N2 também for maior que 0, vamos dizer que nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai retornar para quem chamou, ele vai retornar true, ou seja, os dados são válidos. Else return false, né? Então veja, é um método que está aqui dentro para auxiliar esse método público. E aqui eu faço o seguinte, if
valida atributos, né? Vamos colocar aqui, se valida atributos, você vai imprimir a soma. Se não, else, você vai informar o seguinte, ó, system informe um valor válido, é um valor maior que zero para os atributos, né? Então veja, esse atributo private, ele veio aqui no sentido de auxiliar o processamento do método público, mas ele não é enxergado lá fora, independente da classe ser pública ou ser package, né? Então, se eu vir aqui em PO, o que, que vai acontecer? Não vou informar um valor, vou informar esses valores aqui. Vamos fazer esse teste. Somou, deu 30, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu não vou informar valor nenhum aqui para N2. Ó, informa um valor maior que zero para os atributos. Então veja o que, que aconteceu aqui, pessoal. Aqui na classe, nós tivemos o cuidado de validar o valor dos atributos. E para fazer isso, lançamos mão de um recurso de um método private, né? Note que aqui eu não consigo enxergar de jeito nenhum esse método valida atributos. Ele é interno, ele pertence somente para a classe. Tanto o método como o atributo, eles podem ser private, mas então eles só vão estar dentro do escopo da classe calculadora, né? Eles não vão ser acessíveis de outras classes, né? O que a gente diz assim, não vão ser acessível externamente à classe, ou seja, externamente à classe calculadora, eles não vão ser visíveis, porque tem a definição private. No entanto, o outro que tem a definição pública, então de qualquer pacote, veja que ele está num pacote separado da classe que tá instanciando o objeto, né? Ou seja, eu estou instanciando aqui na classe PO, dentro do método main, eu estou instanciando um objeto, né? Estou instanciando o objeto da calculadora. Então, para isso, eu estou referenciando aqui o pacote dela. Como ela é definida como public, né? Então, eu consigo acessar a calculadora. Como os atributos dela estão definidos como public, eu também consigo, através desse objeto, acessar esses atributos. E ainda tem o método somar, ó, eu tenho dois métodos, tem o valida atributo e tem o somar, que eles são dois métodos. O private, então, ele vai ser visível, pode ser utilizado dentro da classe, em qualquer método da classe, mas só dentro da definição da classe. E o somar, ele pode ser invocado, né? Esse método ele pode ser invocado onde foi criado o objeto.